Pois bem, então se vocês tiverem algum problema com áudio, alguma coisa do tipo, vocês me falem para que a gravação tenha o áudio, né? Pois bem, então o que eu estava aqui revendo a lista que estamos trabalhando e aí eu acredito que nós já podemos passar para o problema 5, que é um problema que traz alguma novidade, não muita, traz alguma novidade e sugere a solução de um problema bem interessante, que vai nos fazer trabalhar com listas e enumeráveis, né? Ou seja, com conjuntos enumeráveis. Então vamos a ele, né? O problema 5. Considerando o conjunto numérico n, definimos o subconjunto da seguinte forma. Definição. Dado um conjunto U, diremos que o conjunto U1 é subconjunto de U se e somente se todo elemento de U1 for elemento de U, isto é, para todo U que pertence a U1, temos que U pertence a U. Usamos a notação U1 está contido ou é igual a U. Podemos fazer uso desta definição para fazer uma nova, subconjunto próprio. Dizemos que U1 é subconjunto próprio de U se e somente se U1 for subconjunto de U, mas com a condição de U1 ser diferente de U. Para esta definição, usamos a notação U1 está contido em U. Então, vou fazer um breve comentário sobre a definição. Então, se eu considero os conjuntos U e V abstratos, então eu vou afirmar que o conjunto U é um conjunto que está contido em V, e eu digo dessa forma, contido é igual, se para todo elemento que estiver em U, implicar que esse elemento está em V. Além disso, eu posso sofisticar essa definição dizendo que U é subconjunto próprio de V. Eu posso escrever assim ou escrever assim. Então ele está contido, mas é diferente. U está contido em V, mas é diferente de V. Isso significa que existe algum elemento que está em V, tal que esse elemento não está em U. Por isso que que U e V não são iguais, não podem ser iguais, né? U está contido, ou seja, essa primeira condição é satisfeita, e a segunda condição é satisfeita, né? Para que o U seja conjunto próprio de V, né? É necessário que todo elemento de U seja elemento de V, mas para que seja conjunto próprio é necessário que exista algum elemento de V que não é elemento de U, né? Então, se a gente usa representação, a gente pode ter alguma coisa desse tipo. Você considera o conjunto V como sendo esse conjunto em azul e considera o conjunto U como sendo o conjunto em laranja. Então observa que existe aqui um elemento V que não é elemento de U, né? Então dizemos que U é subconjunto de V, mas ele é subconjunto próprio. Observa que todo elemento de U é elemento de V, né? Mas nem todo elemento de V é elemento de U. Então isso configura U como sendo um subconjunto próprio de V. Tá? Então, agora vamos seguir para usar essas definições. Considerei aqui o seguinte conjunto, o conjunto Pn, que é o conjunto das potências de 2 gerada pelo produto de K e N, né? Então, o conjunto Pn, ele é gerado pelas potências de 2,
tal que o índice, ou seja, a potência, é 2 elevado a n para todo k natural. Então, observa que o k não depende de n, que está aqui, e n é um número natural não nulo. Então, o que ocorre é que o P1, por exemplo, né? O P1 ele é gerado por todos os números da forma 2 elevado a k, porque o n é 1, para k natural não nulo. Então, a gente pode escrever os elementos de P1, que são 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 elevado a 1i, vou colocar k, e assim por diante. Esse é o conjunto P1. Ele é o conjunto de todas as potências de 2, literalmente, né? Não existe nenhum, porque eu estou considerando todo k natural. Não existe nenhuma potência de 2 que não esteja em P1. Essa é uma característica do conjunto P1. Então agora vamos considerar o conjunto P2. P2 é o conjunto das potências pares de 2. Né? Então, para K natural. Quando consideramos assim, vemos, por exemplo, que temos aqui, para K igual a 1, temos 2 ao quadrado. Para K igual a 2, temos 2 à quarta. Então, veja, comparando com esse conjunto P1, eu não tenho o 2 e nem tenho o 2 ao cubo aqui, né? O próximo elemento é 2 à sexta. Eu não tenho 2 à quinta. Né? Então, aqui eu vou ter todos os elementos cujas potências são pares. Né? Para todo K, a potência é par. Né? Então, esse aqui seria o conjunto 2K. Esse é o conjunto P2. E aí podemos provar facilmente que P2 é subconjunto próprio de P1. Basta observar, por exemplo, que o elemento 2 não pertence a P2 e pertence naturalmente a P1. Então existe um elemento que não está em P2 e está em P1, o que faz com que P2 seja diferente de P1. Eles não são iguais. Agora eu vou mostrar que P2 está contido em P1. Pois bem, o fato é que P1 é o conjunto em que seus elementos são as potências para um K, para todo K natural. Então, se eu considero K igual a 2 vezes K til para algum K til natural, eu vou estar gerando aqui uma lista de números pares. E se eu faço a restrição de P1, então gero P1 barra restrito a esses índices, então o que eu vou estar gerando são as potências 2K til para K til natural, mas isso é precisamente P2. Então a gente observa que, de fato, P2 está contido em P1. Lembrando que aqui eu estou considerando K par.
né? Mas K também pode ser ímpar. O K pode ser 2 catil mais 1. E eu não estou considerando nenhum desses. Nenhum desses elementos são considerados para gerar o P2. Então veja que P2 é gerado apenas com as potências pares, né? São os elementos em que 2 está elevado a potências pares. Alguma dúvida até agora? Olá, digam alguma coisa. Digam sim, não, talvez. Isaac, alguma dúvida? Oi, professor. Até agora não. Ok, tá bom. Então, olhem, vocês estão se responsabilizando, dizendo que vocês estão sem dúvida. Isso significa que eu vou tomar confiança de que vocês estão entendendo o que está sendo apresentado e que, por exemplo, poderia cobrar que vocês me entreguem a lista de problemas na próxima semana. Né? Então veja que dizer que não está tendo dúvida implica isso, né? E a gente pode concluir esse assunto e passar para um outro que vocês venham a ter dúvida. Né? Então é, 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 ah, é um compromisso quando vocês dizem que não estão tendo dúvida. Tá? Então entendam isso. Eu vou tomar essa liberdade de acreditar que vocês não estão tendo dúvida, o que é bom, e que eu posso solicitar que vocês me entreguem a lista de problemas o quanto antes. Né? Ok. Ah, certo. Pois bem, então vamos lá. Ah, aí está aqui. O problema ele sugere o seguinte: considerando as definições de subconjunto e subconjunto próprio, considere a família de conjuntos definida por Pn, que é 2 elevado a k vezes n para todo k natural não nulo e n natural não nulo. Naturalmente, pela definição de Pn, temos que P1 é igual a 2 elevado a k para todo k natural não nulo e P2 é igual a 2 elevado a 2k para todo k natural não nulo. Evidentemente, como acabei de provar, P2 está contido em P1. Determine uma condição sobre o valor de n para que Pi esteja contido em PJ, com i diferente de j. Mostre que para todo n, Pn está contido propriamente em P1, para todo n. E que a igualdade se dá apenas no caso de n igual a 1. Essa aqui é o problema em si, né? Determine, a partir daqui, ó, uma condição para que Pi esteja contido em PJ, mostre que Pn está contido igual a P1 e que a igualdade se dá apenas quando n é igual a 1. Essas três coisas fazem parte do problema que vocês precisam resolver. Né? Eu mostrei para vocês como é que se elabora o problema. Mostrei isso aqui. Ó. P2 está contido em P1. Mas eu preciso que vocês tentem fazer PI contido em PJ. Tá? Eu vou precisar que vocês tentem fazer isto. Para que vocês manipulem o conjunto, tentem pensar sobre ele. Tá? Então, passemos então para conjuntos enumeráveis, que é o que está proposto aqui como a aula de hoje. Né? Pois bem, então eu vou fazer uma pequena introdução da seguinte maneira. Então, lembrando que o conjunto dos naturais nós definimos a partir de algumas propriedades.
Uma delas é a existência de um primeiro elemento. Então, eu vou dizer que existe o zero, naturais. 2, dado n, existe n mais 1. E 3, dado n, existe n menos 1 se n for diferente de zero. Vamos considerar essas características. Existe o 1, né, naturalmente. Existe o 0, existe o 1. Né? Então, vou colocar existe o 1 aqui também. E é possível, dados dois números naturais, A e B, é possível determinar se A é menor que B, se A é igual a B ou se A é maior que B. Chamamos de tricotomia. Então, com essas considerações, a gente sabe que o conjunto dos naturais ele se estrutura da seguinte maneira: 0, 2, 3, um n e assim por diante. Né? Esse é o conjunto que vamos usar para tipificar o que é um conjunto enumerável. Uma afirmação que podemos fazer, né? Então, a afirmação 1, n é limitado inferiormente. Isso é, existe o menor elemento. De fato, considere que o elemento seja zero, está feito. Todo elemento n1 diferente de zero é maior que n. Todo número natural diferente de zero é maior que zero. Isso significa que o conjunto dos naturais é limitado inferiormente. Ponto. Agora vamos considerar. Eu acho que eu estou no primeiro quadro ainda. Então vamos agora considerar o seguinte: a afirmação 2, n é ilimitado superiormente. Então, para provar isto, vamos considerar que não. Vamos provar por absurdo. Vamos considerar que não. Vamos considerar que existe um m que seja o maior dos naturais. Então, vamos supor que existe um natural n, tal que para todo n natural, m é maior que n. Isso significaria que o conjunto dos naturais seria limitado superiormente. Ou seja, existe um maior número natural, que é esse aqui. Né? Então, essa é a hipótese, que existe um maior número natural. Mas observa, como n, como m maiúsculo, é um número natural, né? Então o fato de m ser um número natural implica que se ele é diferente de zero, e tem de ser diferente de zero, porque zero é o menor elemento, né? Se ele é diferente de zero, então existe m mais 1, que também é natural. Tem que existir. Porque se n é natural, todo número natural tem um sucessor. Existe o m mais 1. E a gente sabe que pela tricotomia, dado m e m mais 1,
eu tenho como comparar esses dois números e eu sei que m é menor que m mais 1. Então, eu acabo de construir um número que eu posso chamar de m barra, que é maior do que o número que eu tinha cogitado ser o maior dos inteiros, desculpa, dos naturais. Então, isso significa que nós temos um absurdo ao considerar que existe um tal m. Então, não existe esse tal m. E aí, a não existência de um tal m corrobora a estrutura dos naturais, né? Porque, de fato, para todo número m natural, o que acontece é que existe um n também natural, tal que n é maior do que m. E isso é satisfeito para todo número natural. Para todo m, existe um n tal que n é maior que m. Isso significa que o conjunto dos naturais é ilimitado superiormente. Tá? Então é um conjunto infinito. A cardinalidade dos naturais é infinito. Ele não tem uma quantidade infinita de elementos. Nós não temos como determinar quantos elementos o conjunto dos naturais tem. Esse conjunto é o protótipo de conjunto que nós vamos chamar de enumerável. Então, observa que um conjunto enumerável ele tem as seguintes características. Primeiro, ele é discreto. Significa que eu estou determinando. Ele é uma lista de números do tipo, né? 1, 2, 3, 4. Você pode determinar. Ele é um conjunto ordenado, né? Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Já que eu estou considerando os naturais positivos. Ordenado, acabei de mostrar, né? Ordenado. E é infinito. Então agora vamos tentar observar o seguinte. Se eu considero o conjunto I como sendo o conjunto dos naturais não nulos, eu considero o conjunto dos naturais não nulos como sendo o conjunto I, eu vou chamar o conjunto dos índices. E agora, índices com acento agudo. E agora eu pego a função de indexação, eu vou chamar de φ, e vai pegar n e vai determinar a ordem de n na lista dos naturais. Então ele vai dizer, isso aqui vai determinar a ordem de n. Então eu vou dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Essa função é uma bijeção. Vamos provar isto. A função φ, ela pega um número n e leva a... Ela pega um número natural e leva em um número que está associado à ordem do número natural. Eu vou reescrever isso aqui dizendo que isso aqui é um elemento... eu vou escrever assim. Ó. Eu vou escrever... em vez de escrever assim, escrevo NI. Então assim fica melhor de entender onde I é um elemento de I grande. Então eu estou dizendo o primeiro elemento seria N1.
O segundo elemento, N2. O terceiro elemento, N3 e assim por diante. Então, φ pega N e associa N a um I. N é um número natural e I é um número natural não nulo. A função inversa, ela vai pegar o I e vai levar no N. Então, vou pegar o índice do número, a posição do número, e vou dizer quem é o número que está naquela posição. Então, eu tenho aqui uma função. Esta função φ, ela é de n em n estrela, e essa função φ menos 1 é de n estrela em n. A composição φ menos 1, ela depende de I, né? Aí eu pego φ menos 1, gero o n. Então isso vai dar φ composta com φ menos 1 de I, que é igual a φ de n, mas φ de n é I. Então essa composição aqui é a identidade. Se eu fizer a composição na ordem inversa, eu vou ter a composição de φ menos 1 com φ de n, porque φ está definido em n. Então isso vai ser φ menos 1 aplicado a φ de n. Isso é igual a φ menos 1 de I. Φ menos 1 de I é n. Então, de novo, eu tenho a identidade. Esse primeiro aqui é a identidade de I em I. E o segundo é a identidade de N em N. Então, mostrei que a função φ, ela é uma função que tem inversa, né? Porque eu construí a função φ menos 1 e mostrei que a composição em ambas as ordens dão a identidade, né? Então, isso faz com que φ de n seja bijetiva. Então, nós construímos uma bijeção do conjunto dos índices no conjunto dos naturais. Isso mostra que um conjunto enumerável ele tem essa característica. Então, a função φ ele é uma função definida no conjunto dos índices e tem imagem no conjunto dos naturais. E essa função é uma bijeção. Então, eu posso... essa é a função essa é a função φ menos 1. Né? A função φ menos 1. Ela pega o conjunto dos índices e leva nos naturais. A função φ, ela pega o conjunto dos naturais e leva em I. E ela também é uma bijeção. A inversa de φ menos 1 é φ, a inversa de φ é φ menos 1. Essas estruturas nos indicam o que é que nós podemos chamar de enumerável. Então eu vou dizer que um conjunto U é enumerável se existir uma bijeção entre U e o conjunto dos naturais. Essa é a afirmação. U é enumerável se essa condição for satisfeita. Se existir uma bijeção
entre U e o conjunto dos naturais. Então, agora vamos para alguma prova, né? Eu vou considerar primeiro o conjunto dos pares. Vou mostrar que o conjunto dos pares é um conjunto enumerável. O conjunto dos pares é o conjunto dos números da forma 2 vezes k, onde k é um número natural. Vou considerar natural não nulo. Então, a função que eu vou definir como φ, eu vou definir φ como sendo a função de n estrela em P. A função pega k e leva em 2 vezes k. Todo número da forma 2 vezes k é um elemento de P. Todo número da forma k natural é um número natural não nulo, né? Então, ou seja, a ideia aqui é φ de k igual 2k. Aí eu chamo isso aqui de um n. N, nesse caso agora par, né? Então, um np. Pronto, n par. O que a função inversa deve fazer é pegar o número par e entregar um número k que seja um número natural. Mas para isso, basta considerar np dividido por 2. Então, se eu considerar que a imagem de np vai ser np dividido por 2, isso vai ser um número natural k não nulo. E mais que isso, a função φ menos 1 é injetiva. Dados np1 e np2, φ menos 1 de np1 é igual a φ menos 1 de np2 se somente se np1 for igual a np2. Mas é claro, a imagem de φ menos 1 por P, de φ menos 1, é np sobre 2. Então, se você considera aqui as imagens, essa primeira imagem vai gerar np1 quocientado por 2, que é igual a k1, que é um número natural não nulo. Quando eu pego a imagem de np2, isso vai ser np2 quocientado por 2, que vai gerar um k2. Se as imagens forem iguais, então k1 é igual a k2. Ora, se k1 é igual a k2, 2 vezes k1 também é igual a 2 vezes k2. Portanto, np1 é igual a np2. Então, se as imagens forem iguais, os valores são iguais, a função é injetiva. Como ela já é sobrejetiva, porque ela está pegando todos os elementos gerados por φ, né? Ela pega todos os elementos gerados por φ, o NP, né? Estou pegando os NP gerados por φ. Cadê? Então, ela é bijetiva. E, naturalmente, a composição, né, é natural que a composição de φ
com φ-1 vai gerar a identidade. φ-1 está gerado em NP. Isso vai ser φ composto, φ aplicado em φ-1 de NP, e é igual, vou colocar aqui embaixo, a φ aplicado a K. Mas não é qualquer K, é o K que faz NP, é o K, tal que K vezes 2 é igual a NP. Então isso aqui vai dar exatamente NP. Porque φ pega K e leva em 2 vezes K. A ordem inversa também é verdade. φ-1 composto com φ. φ está aplicado em K. Então isso vai dar φ-1 aplicado a φk. Φ aplicado em K vai dar NP. φ-1 de NP é exatamente o K tal que 2 vezes K da NP. Então, nós temos a identidade tanto para essa ordem quanto para esta ordem. Então, as funções elas são inversas umas das outras, o que mostra que o conjunto dos pares, esse conjunto, ele é bijetivo ao conjunto dos naturais. Mas a gente sabe que ele é subconjunto dos naturais, né? Então temos aqui uma curiosidade. Eu peguei P, que é um subconjunto próprio dos naturais. P é próprio porque, por exemplo, 3 não pertence a P, mas 3 pertence a N. Então estou aí apontando um elemento que pertence a N que não pertence a P. Então P é subconjunto próprio de N. Mas a função φ que pega K, a função φ que pega K e leva em NP, ou seja, no número par, ela é uma bijeção entre N e P. Então, ou seja, eu estou pegando um subconjunto de N e estou mostrando que ele é diferente de N, com subconjunto próprio de N, e mostrei que ele é enumerável. Então, ou seja, existem subconjuntos enumeráveis de conjuntos enumeráveis. Né? Então, um conjunto enumerável ele possui vários subconjuntos enumeráveis, inclusive. Na verdade, dado um conjunto U enumerável, se você considera um conjunto UK que tenha K elementos, ou seja, finito, então U, excetuando o K, então esse conjunto que eu vou chamar de U barra, é enumerável. Basta observar o seguinte: suponha que U1 e o K sejam os primeiros elementos de U. Suponha isto, que você pega U e considera a lista U1, o K, como sendo os K primeiros elementos de U. Então depois vem o K mais 1, o K mais 2, o J e assim por diante. O que você vai fazer agora, o barra, ele é o conjunto U sem esses elementos aqui. Esse é o conjunto U barra. Então o que você vai fazer é determinar que este é o primeiro elemento e este vai ser o segundo.
o próximo será o terceiro. Aqui eu vou ter sei lá, um enésimo elemento, né? Não sei a ordem que vai ser. Na verdade, vai ser a ordem n menos k, né? Porque eu tirei k elementos. Então J é exatamente n menos k. Né? Então isso aqui vai ser n menos k, literalmente. Então a ideia é que eu posso considerar esse conjunto U e definir a função φ barra, que vai pegar UK mais 1 e vai levar em 1. E vai pegar genericamente φ barra, vai pegar UK mais J e vai levar em J. Essa função φ barra é uma bijeção entre os elementos de U e N. O que eu estou pegando aqui, o J é um elemento natural, é um número natural. Então, e a φ barra menos 1, a inversa, vai pegar J e vai levar no elemento UK mais J. Naturalmente, essa função é injetiva. Né? Então, como ela é sobrejetiva, ela é bijetiva. Né? Então, a função φ, aqui definida, é uma bijeção entre o conjunto U barra e o conjunto dos naturais. Então, dado um conjunto enumerável, se eu retirar uma quantidade finita de elementos, ele é enumerável. Mas eu posso retirar uma quantidade infinita também. E ele pode continuar sendo enumerável, como aconteceu aqui. O que significa construir os números pares? Significa tirar de n todos os números ímpares. Mas a quantidade de ímpar também é numerável. O conjunto dos ímpares também é numerável. Vamos ver isso aqui. Se você considera o conjunto I, que é o conjunto da forma 2K mais 1 para K natural, então o que você tem é que você pode construir a função φ pegando o número K e levando em NI, onde nesse caso aí de ímpar. Né? E aí o que você vai precisar fazer para reconstruir o K, uma vez que N é ímpar, N é da forma 2K mais 1. Então, NI é da forma 2K mais 1. Então, você pode daqui extrair o K, né? Fazendo NI menos 1. Se N é ímpar, NI menos 1 é par. Ele é divisível por 2. E isso vai dar um número natural que eu chamo de K. Então, a função inversa, ela vai ser exatamente essa. Vai pegar NI e vai fazer isto aqui. Vai pegar NI, subtrair de 1 e dividir por 2. Isso vai gerar o K. Né? Então, com essas definições, nós temos a função φ, que é a abjeção entre os naturais e I, ou I e os naturais. Né? Então, a ordem com que você define a função, a ordem, já que é objetiva, a ordem é indiferente. Né? Se é de I nos naturais ou dos naturais em I, a ordem é indiferente, já que é uma objeção. Então, temos aqui que o conjunto dos ímpares também é numerável. Né? E mais, sabemos que os naturais eles podem ser escritos como os pares, união disjunta, os ímpares. Sabemos disso. E mais ainda, podemos afirmar que N tirado os pares, isso é o conjunto dos ímpares. Ora, quando eu considerei o N
conjuntos naturais, e desconsiderei todos os pares, eu gerei os ímpares. Isso é enumerável. Eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar os naturais e desconsiderar os ímpares. Isso também é enumerável. Então, é possível, a partir de conjuntos enumeráveis, subtrair deles uma quantidade enumerável e continuar com a quantidade enumerável. Então, a enumerabilidade ela é uma característica intrínseca ao conjunto, caracteriza no conjunto essa possibilidade adversa, né? Mas aí estamos trabalhando apenas com elementos dos naturais. Vamos mostrar que o conjunto dos inteiros também é enumerável. Então vamos provar que Z é enumerável. Ora, o conjunto dos inteiros, como já vimos, pode ser escrito como 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. E aí, se a gente ordena o conjunto, ele passa a ser representado como desculpa, uh, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Quando eu olho para o conjunto dos inteiros dessa forma, agora eu posso dizer o seguinte: eu posso começar a contar, dizer que esse é o primeiro elemento, que este é o segundo elemento, que este é o terceiro, que este é o quarto, que este é o quinto, então este vai ser o sexto, este vai ser o sétimo. Observa que eu posso usar por essa estrutura, eu posso dizer que se eu pego o conjunto dos índices, eu consigo indexar todos os inteiros a partir dos índices que são números naturais. Né? Então eu consigo contar o conjunto dos inteiros dessa forma, né? Usando os índices naturais. Então eu consigo enumerar o conjunto dos inteiros. E dessa forma nós temos, por exemplo, que o zésimo inteiro, né? Então se a gente pega um inteiro qualquer z, eu posso considerar que z ele vai ter o elemento mais z e menos z, né? Para qualquer que seja o inteiro, vai existir mais z e menos z. O mais z ele vai estar em uma posição. Observa o seguinte: o elemento, a gente considerando apenas os naturais, teríamos esse aqui é o primeiro, e esse é o segundo, e continua sendo o segundo. Este é o terceiro, mas passou a ser o quarto. Este é o quarto, passou a ser o sexto. Então, o próximo seria o quinto, e passou a ser o oitavo, porque o sétimo está aqui, passou a ser o oitavo. Então, o que acontece é que eu vou indexar a partir já que z é diferente de zero, né? Z diferente de zero, para todo elemento z, eu vou ter para o z positivo uma ordem par, e para o z negativo essa ordem par mais 1. Porque quando foi 1, aqui era o segundo, aqui era o terceiro. Quando foi 2, aqui era o terceiro, aqui era o quarto. Desculpa, era o quinto, né?
Aqui porque aqui era o quarto. O quarto, quinto. Então aqui era o sexto, sétimo, né? Então o que eu vou fazer é porque eu estava olhando para cima, na verdade eu tenho que olhar aqui para baixo. Então se eu desconsidero o zero, todas as ordens são pares, 2, 4, 6, 8, do inteiro positivo, e a ordem do seu sucessor, do seu antípoda, ele é essa ordem mais um. Literalmente, é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, quando eu considerar π de φ menos 1, né, de z vai ser igual a i, onde i é um número que está nos índices, o i ele vai ser tal que, se você considerar mais z, ele vai ser par. O i ele é da forma 2k. E se você considerar menos z, o i, o tal i vai ser 2k mais 1. Ele exatamente é o ímpar consecutivo, né? Então, na primeira posição eu tenho o segundo e o menos 1 está na terceira posição. O número 2 está na quarta posição, o número menos 2 está na quinta. Então, o que eu vou ter é exatamente essa construção aqui. Então, para todo número que foi construído dessa forma, nós temos para z positivo 2k e para z negativo 2k mais 1. Né? Então agora nós podemos reverter isso pegando o número par, os índices pares, e gerando o inteiro positivo, e os índices ímpares gerando os inteiros negativos. Então o que eu vou ter eu posso definir uma função que seria assim. Cadê? Vou definir aqui perto. Eu posso definir uma função que seria π seria 2k mais 1, que associa a z menos z. Então, seja onde z, onde k é um número natural e z é um número inteiro. Então, eu tenho esse par associado a esse par, né? Que é exatamente o 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4. Para todo inteiro k, eu sei que esse conjunto aqui, ó, ele é enumerável. Eu sei que esse conjunto é enumerável, né? Cada um desses aqui é enumerável. Então, a função psi, ela é uma função injetiva. As ordens, né? A posição, uma vez que eu fixo o k, a posição dos k determina unicamente z. E a ordem, que é 2k mais 1, vai definir também o antípoda de z, que tá ligado à unicidade de z. Então, para cada k eu tenho um único z. Dado z, eu vou ter um único k que vai estar relacionado à sua ordem. Então, essa função ela é uma bijeção entre o conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros. Então, conjunto dos inteiros. E aí veja que temos uma outra característica, né, intrigante. Eu acho que é para o último quadro agora. O conjunto dos inteiros, ele contém propriamente o conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais é um subconjunto do conjunto dos inteiros. Né? Dado um conjunto, os inteiros eles têm todos os números negativos, os naturais só têm números positivos. Né? Então todos os antípodas dos naturais são números inteiros, mas os antípodas não estão nos naturais. Isso configura essa continência própria. Né? Então, os inteiros contêm propriamente os naturais, mas é possível definir uma função
do conjunto dos inteiros nos naturais. Né? Então, a função que seria a função que ordena o conjunto dos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros ele é um conjunto enumerável. Né? Então, e agora podemos observar que além do conjunto dos inteiros, teríamos também o conjunto dos racionais. Agora vamos pensar nos racionais de uma forma diferente. Então, se eu considero o conjunto dos naturais, dos racionais, como sendo o conjunto P sobre Q, tal que P e Q são números inteiros, com Q diferente de zero, então eu posso fazer o seguinte: eu tenho a lista dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5. E eu poderia ter aqui 0 e depois menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O que eu posso fazer agora é considerar que essa primeira linha eu vou dividir toda ela por 2. Então eu vou ter aqui 1 meio, 2 sobre 2 que é 1, 3 meios, 4 sobre 2 que é 2, 5 meios. Essa lista também eu vou dividir por 2. A lista dos antípodas eu divido por 2. Mas eu posso gerar aqui agora uma outra lista que eu vou dividir por 3. Então observa que vamos a princípio considerar que existe apenas essa primeira lista e esta segunda lista. Vamos desconsiderar os números negativos por enquanto. Observa que eu posso desconsiderar todos os números que se repetem. Né? Então, nessa lista e nas outras. Né? Então, aqui eu tenho o número 1. Aqui eu tenho o número 2. Aqui eu tenho o número 1 de novo. E quando eu fizer aqui 6 sobre 3, eu vou ter o número 2 de novo. Então, eu vou desconsiderar esses números. E posso considerar da seguinte maneira. Então, aqui eu posso dizer que é o primeiro elemento. E posso sair considerando esse aqui como o segundo elemento. Depois o terceiro elemento. Depois o quarto elemento. Depois o quinto elemento. Depois o sexto. E posso sair contando quantas listas eu quiser ter aqui. Eu posso ter N listas e M colunas. Né? Então, eu vou ter N, M posições, onde N e M são números naturais. Né? Dessa forma, basta observar que se eu considerar, porque isso aqui é como se fosse um produto cartesiano, né? de dois conjuntos. Então, se eu considerar que dados dois conjuntos, U e V, o produto cartesiano deles U e V enumeráveis. Se isso implicar que o produto cartesiano é enumerável, então, por esse argumento aqui,
eu mostro que o conjunto dos racionais é enumerável, né? Então, agora eu preciso provar isto. E teria concluído, por essa argumentação, que o conjunto dos racionais é enumerável, porque eu consigo construir uma matriz infinita, né, de ordem infinita, é, em que na primeira linha eu teria todas as raízes unitárias, todas as frações unitárias. Na segunda linha eu teria todas as frações unitárias, unitárias de ordem 2, depois unitárias de ordem 3, depois unitárias de ordem 4, né? Porque o que eu vou gerando aqui em cima, eu tenho todos os números naturais, e aqui eu vou, no primeiro índice, eu divido por 2, né? Eu poderia considerar, inclusive, que eu acabei saltando, poderia considerar a primeira linha como sendo a linha que eu divido por 1. Isso pode deixar a coisa ainda mais simples, né? Quando você considera a primeira linha, a linha que você divide todo mundo por 1. A segunda linha, a linha que você divide todo mundo por 2. E veja que eu estou saltando isso aqui porque, na verdade, é você incluir, assim como eu fiz nos inteiros, é você incluir para essa linha, você inclui uma outra, né? Então, aí, em vez de ter n, eu vou ter 2n, né? É tão enumerável quanto, né? Então, eu posso considerar apenas os positivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 meio, 2 meios, 2 meios, 3 meios, 4 meios, 1 terço, 2 terços, 3 terços. Então, vou considerar essa linha e todas as frações unitárias dessa linha. Essa linha tem m elementos, que são números naturais, e eu estou dividindo por n, né? Cada linha vai ser uma fração unitária de ordem n, né? Então, eu vou ter n vezes m. Essa é a ordem da matriz, né? Uma matriz de NM para N e M números naturais quaisquer. Então observa que, inclusive, o fato de um conjunto produto cartesiano ele ser exatamente isto que eu acabei de mostrar, já caracteriza aí a, a, a objetividade, né? Mas você pode gerar essa objetividade a partir de uma função como essa. Você pega nm e leva em 2n vezes 3m, por exemplo, né? Onde n e m são números naturais. Para cada par de números naturais nm, vou gerar um número natural diferente, nm, né? Então, se eu chamo isso aqui de um número natural n grande, então veja que psi de nm é igual a n grande tem índice nm. Essa função é injetiva. Então, a gente prova assim. Considera N1, M1. Isso vai gerar N1. E considera N2, M2. Isso vai gerar N2. Se as imagens forem iguais, isso significa que 2N1 multiplicando 3M1 é igual a 2N2 que multiplica 3M2. Mas isso vai implicar por divisões sucessivas. Se você sai dividindo por 2 até exaurir o N1 ou o N2, você vai ter que chegar à conclusão que N1 é igual a N2 e que M1 é igual a M2. Né? Então, por esse argumento, N1 tem que ser igual a N2. Ela é injetiva. Naturalmente é sobrejetiva. Né? Então, a gente consegue escrever, usando o N natural, a gente consegue escrever números com essas potências. Né? Então, essa função seria uma bijeção entre o NM, né, que seria o produto cartesiano, em N. Né? Então,
Ok. Né? Então, eu acho que com isso eu concluo. Eu acho que eu avancei bastante. a- Veja, ser enumerável é exatamente ser do tipo dos naturais, Isaac. Ser enumerável é exatamente isso, ser do tipo dos naturais. Enumerável significa que eu consigo compará-lo, a quantidade de elementos, com a quantidade de elementos que tem no conjunto dos naturais. Tudo bem? Ok. Olhando para a lista, né, de problemas, eu já acabei resolvendo um monte desses problemas aqui para vocês. É, aqui, ó, o conjunto do produto cartesiano de conjuntos enumeráveis. Já acabei mostrando um monte de coisa. É, também mostrei 17, né? Acabei mostrando 17, que se você pega para que a interseção seja numerável, é necessário que U esteja contido em V ou V contido em U, com U e V enumeráveis, né? Condição necessária para que a interseção de dois conjuntos seja numerável é que um deles seja contido no outro, ou seja, que a interseção seja ou U ou V, né? A interseção. É necessário, não é suficiente. Na verdade, ela já é suficiente, mas é necessária. A interseção, para que a interseção seja enumerável. Ah, a união, esse é um problema interessante. A união de quaisquer dois conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável. Né? Isso é interessante, isso é bem interessante. Problema 19. Mas fica aí para vocês pensarem. Vocês têm que entenderem a aula de hoje, a aula passada, em que eu apresentei instrumentos sobre enumerabilidade e hoje apresentei de forma mais direta, né? Então vocês precisam parar e rever esses conceitos. Ah, eu vou deixar assim, para que na próxima aula vocês venham com dúvidas. Vocês estão muito quietos. Eu estou incomodado com isso. Vocês têm que vir com dúvidas na próxima aula, tá? Então, vamos fazer o seguinte: vocês têm até o dia 20 para me entregar essa primeira lista de problemas como primeira atividade. E então vou deixar vocês com esse tempo para resolver esses problemas e na próxima aula eu começo o próximo conteúdo, que é o conteúdo de aritmética modular, para que vocês possam sentar, parar, se responsabilizar e resolver essa lista de problemas. Vocês precisam colocar a mão na massa, né? Não só ficar sentado ouvindo eu falar. Né? Precisam fazer. E para isso é necessário é, uma data, né? uma força que age contra, né? Para que vocês saiam da inércia. Então, dia 20 fica o dia de entrega. Entregar o PDF, tá? Lembra disso. Por e-mail. Pode ser, na verdade, pode ser pelos dois. Pelo e-mail ou pelo Facebook. Tá? Eu recebo a notificação no celular sempre que eu recebo mensagem. Pois bem, no chat do Facebook, isso, no Messenger, né? Ok.
Como é que vocês acham que vocês estão? Vocês podem dar algum posicionamento sobre isso? Como é que vocês acham que vocês estão na disciplina? Porque a gente viu 4 aulas, a- 3 delas foram teóricas, a primeira não tanto. E agora estamos passando para um segundo assunto e você já tem que fazer prova, né? O que é que vocês acham disso? Ou vocês não acham nada? Tem que achar alguma coisa. Eu vou parar a gravação porque eu acho que vocês estão com